Amém. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Eu quero te encorajar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Já te falo que preparando essa mensagem durante essa semana, orando, sendo muito abençoado e edificado, e ao mesmo tempo tendo lutas. A luta continua até hoje de manhã, quando a palavra, eu sem querer, eu deletei ela. Os meus apontamentos. E eu corri para depois refazer tudo, hoje de manhã. Mas com certeza Deus vai falar muito conosco nessa manhã. Amém? Abra aí, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 26. Palavra, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus, diz assim: então Deus disse: façamos os seres humanos, em outras versões diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você foi criado à imagem de Deus. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós queremos neste lugar, nessa manhã, ouvir a tua voz, Pai. Ouvir a tua voz, Jesus, para que neste lugar a tua palavra possa nos lavar, nos alimentar e nos transformar, para que possamos refletir a imagem de Cristo neste lugar, e quando sairmos aqui para fora, possamos revelar Jesus ao mundo, o caráter dele em nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem mostra que quando nós fomos criados, antes do pecado, Deus nos criou à imagem dele. Você sabe que a história fala que Satanás, um dos motivos dele ter pecado é que ele queria ser igual a Deus, sim ou não? Agora você imagina a cena: o diabo foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos, porque ele queria ser igual a Deus. Aí de repente ele está na terra, Deus vai e cria alguém, a imagem dele. Quando o diabo olha para nós, ele vê exatamente aquilo que ele queria ser e não é: semelhante a Deus. O Senhor nos criou para sermos semelhantes a Ele, refletirmos a Ele, representarmos a Ele. E a gente sabe que o pecado destruiu isso, sim ou não? Mas o fato do pecado ter destruído não mudou o fato de que nós fomos criados com um propósito, de ser a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com o propósito de sermos semelhantes a Jesus. Amém? Nós temos compartilhado nesses dias uma série de mensagens falando a respeito de propósito. Semana retrasada partilhamos que Deus nos criou com o propósito de vivermos em paz. Pergunta para quem está do seu lado aí: você vive em paz? Aleluia. Mas nós compartilhamos que não é qualquer paz, e nós vimos na palavra de Deus que até o diabo dá paz, só para pessoas não buscarem a Deus. Mas nós não queremos viver debaixo da paz do diabo, não queremos viver debaixo da paz segundo o mundo, queremos viver abaixo da paz de Jesus, que Ele diz: eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Nós queremos viver debaixo da paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Semana passada nós também compartilhamos que o Senhor nos criou com o propósito de vivermos em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava, que era assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Alguém conhece essa música aí? Aleluia. Você é velho também, aleluia. Isso, não sou só eu. Nós fomos criados para viver em comunidade, e compartilhamos 3 pontos que mostram isso biblicamente, que a Bíblia diz que nós somos família de Deus, e família vive junto, sim ou não? Faz sentido família não se reunir como família? Faz sentido família não estar junto? Família vive na mesma casa, todo dia está junto. Isso é família. A Bíblia também fala que nós somos corpo de Cristo. Nós temos que estar conectados um com o outro para que a vida de Deus possa fluir através de nós. E a Bíblia também fala que nós somos os ramos da videira, que é Jesus. Nós precisamos estar conectados um com o outro para recebermos a seiva. Nós precisamos viver juntos em comunidade. Fala para quem está do seu lado: nós fomos criados para viver juntos. Por isso,
Como diria um sábio, um velhinho sábio lá do Brasil chamado Zagalo: você vai ter que me engolir, irmão, aleluia. Por quê? Nós precisamos estar juntos, fomos criados para isso. E hoje eu quero compartilhar essa palavra a respeito ainda do propósito, que um dos propósitos para qual nós fomos criados é para ser igual a Cristo. Fala para quem está do seu lado: você foi criado para ser igual a Cristo. Mas fala para ele com convicção: você foi criado para ser igual a Cristo. Agora a pergunta que eu te faço é retórica: a sua vida, se as pessoas olharem para a sua vida, você está igual a Cristo? Não precisa responder. Eu quero ler aqui algumas palavras de Deus que confirmam isso que eu estou te dizendo. Não estou dizendo da minha opinião, não. Vai lá para a sua Bíblia, nós vamos ler algumas passagens bíblicas. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios 11. Vai abrir aqui, né? O 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, nós vamos ler aqui o verso 1. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1. O apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Aquilo que Cristo fez, temos que fazer também. Aquilo que Cristo não fez, não temos que fazer. Aleluia. Imitador. Mas vamos para outro texto. Vá lá agora na sua Bíblia, Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler o verso 1, que diz assim, Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Temos que imitar Deus, temos que ser igual a Ele, temos que ser igual a Jesus. Outro texto, vai lá para 1 Tessalonicenses 1:6. Hoje a gente tem a vantagem da Bíblia digital, você consegue mais rápido, mas é bom dominar de papel também. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, olha só o que diz o verso 6, o apóstolo Paulo escrevendo ali para a igreja de Tessalônica, ele diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha aí, de novo, imitadores. Fala para quem está do seu lado: você foi chamado para imitar Jesus. Nós vamos ler mais um texto. Vai lá para Filipenses, no capítulo 2. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. O apóstolo Paulo, escrevendo ali para a igreja dos Filipenses, ele diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Algumas versões dizem a mesma atitude de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Versículo 6: que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós poderíamos ver várias passagens aqui que apontam que nós temos que ser como Jesus, imitador de Jesus, ter as mesmas atitudes de Jesus, a mesma maneira de Jesus, porque nós fomos criados para imitar Jesus. Inclusive esse livro que eu falei, toda aquela história que conta no livro, todos foram impactados com essa pergunta: o que faria Jesus? E se você ler o livro,
pastor partilhou uma mensagem, e a mensagem era essa: ei, na sua vida, quando você toma decisões cruciais na sua casa, na sua família, no seu trabalho, a pergunta é: nessa decisão, o que faria Jesus? Você já parou para pensar em você viver debaixo dessa pergunta, desse princípio? Antes de você tomar uma decisão no seu casamento, o que faria Jesus? Antes de você tomar uma decisão no seu trabalho, às vezes você tem que fazer algo errado, contra a lei, uma mentira, e você perguntar: o que faria Jesus? Uma atitude às vezes com seus filhos, com os irmãos, e perguntar, com os vizinhos: o que Jesus faria? Você pode ter certeza que a nossa vida mudaria para sempre. Mas existem algumas desculpas que às vezes as pessoas têm para não viver de acordo com esse princípio da palavra de Deus de ser igual a Jesus. E eu quero que a gente veja aqui algumas dessas desculpas, e eu espero que essas não sejam nenhuma sua e nem minha, para que nós possamos ser semelhantes a Jesus. A primeira desculpa que muitas vezes nós damos e usamos como muleta para não ser semelhante a Jesus, sabe o que é? Ninguém é perfeito. Não, peraí, alguém é perfeito. Jesus é perfeito. E Ele não apenas é perfeito, como Ele disse que nós devemos imitar Ele. Porque Jesus, Ele não ia pedir para você fazer algo impossível. É possível. Ele disse assim: está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quantos conhecem essa passagem? Pedro até escreveu lá em 1 Pedro 1,16, ele diz: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama para fazer algo impossível, sim ou não? Não, é possível. O poder do Espírito Santo de Deus está sobre nós, para sermos como Cristo é. Mas muitas vezes, uma muleta para nós sermos imperfeitos e não imitarmos a Cristo: ninguém é perfeito. Aí vira uma muleta para continuar fazendo a coisa errada e não ser como Jesus. Uma outra desculpa é muito difícil. Vou te falar, não é difícil ser como Cristo. Na verdade é impossível na nossa força. Mas o poder do Espírito Santo nos capacita a refletirmos a Jesus. E o poder do Espírito Santo cada vez mais vai gerando em nós o caráter de Cristo, para agirmos como Jesus, falarmos como Jesus, pensarmos como Jesus e refletirmos a Ele na nossa vida. Amém? Terceira coisa, ou terceira desculpa. Tem pessoas que falam assim: não, ainda não é o meu tempo. Não, eu estou vivendo a vida aqui desse jeito aqui, deixa eu curtir um pouco a vida. Não, quando eu ficar mais velho, aí eu penso mais nessa questão. Não sei quantos conhecem a história daquele cantor brasileiro, que era um grupo que fez muito sucesso, Mamonas Assassinas. Alguém conhece esse grupo aí? Isso, são os mais velhos, né? E para quem não sabe, o vocalista principal, que era o Edinho, era de uma família cristã. A mãe dele era cristã, e tinha um pastor que tentava evangelizá-lo, e ele falava justamente isso: não, deixa eu curtir minha vida, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Não teve tempo, né? Pois é. Porque tem muitos que levam essa desculpa: eu não vou, deixa eu curtir minha vida, quando eu ficar mais velho eu penso nisso. Porque para eles o servir a Jesus e o andar com Jesus é perder tempo. Mas é o oposto. Quarta desculpa, e isso é desculpa às vezes de muito crente, quando pisa na bola, erra e não expressa o caráter de Cristo: Deus conhece o meu coração. Ele conhece mesmo, tanto que Ele, através do profeta Jeremias, lá em Jeremias 17:9, Ele diz assim: enganoso é o coração mais do que tudo. Não, mas as minhas intenções são boas. Falei isso no seminário essa semana. De boa intenção, meu irmão, o inferno está cheio. O nosso coração não é bom. Por isso, essa história de faz uma coisa errada, não, mas Deus conhece o meu coração, irmão, é só desculpa. Porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor e falar: Espírito Santo de Deus, muda o meu coração e gera em mim o coração de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Quinta coisa, isso aqui a gente vê muito aqui. Essa quinta desculpa é: não quero ser hipócrita.
eu sou sincero, eu falo mesmo. Isso não é ser sincero, irmão, isso é ser besta. Porque geralmente quando alguém fala isso para mim, não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Eu falei, então Jesus devia ser um falso, né? Porque estava chegando o traidor dele, Jesus sabia que ele ia trair, e quando ele chega, Jesus fala, ei amigo, mas Jesus é um falso mesmo, né? Jesus não era falso, irmão, Jesus era maduro. Jesus, ele falava assim, a sua atitude errada não vai fazer com que eu tenha uma atitude errada. Por isso, essa história de não ser hipócrita, na verdade você não está sendo hipócrita, você está sendo abestado mesmo. Porque a nossa atitude tem que ser o que Jesus faria? Quando alguma pessoa te trai, o que você faria? Ela lá e eu cá, ou você falar, e aí amigo? Eita, a questão é, o que Jesus faria? Amém? E ficou até um silêncio agora aqui, aleluia. Oh Jesus. Sexto motivo, ou sexta desculpa que algumas pessoas dão para não buscar ser semelhante a Jesus. Todo mundo erra, tem gente pior que eu. Você já falou isso? Já teve pessoa que eu perguntei, se você morresse hoje, você pode ser, não, eu vou para o céu. Por quê? Não, porque eu sou uma boa pessoa, nunca matei, nunca roubei, nunca usei droga. Você está se comparando a esse tipo de gente, né? Falei, não filho, não funciona assim. O nosso modelo de referência não são os bandidos, os drogaditos, não. Nosso modelo é Jesus. Quando a gente olha para Jesus, nós devemos buscar ser igual a Ele. Quantos estão entendendo? Por isso essa desculpa de não, tem gente pior do que eu. Na verdade, vou te falar uma coisa, a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Por isso você às vezes que se acha uma boa pessoa, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, se você não entregar essa vida para Jesus, você vai estar no mesmo inferno do bandido que não entregou a vida para Jesus, porque não tem diferença não, irmão. Por isso, esse negócio de todo mundo erra, não, tem gente pior do que eu. Não, Senhor. Nosso padrão, nosso modelo é Cristo, e é a Ele que nós devemos assemelhar. Amém? Aleluia. Outro motivo, ou outra desculpa, né? Que alguns falam eu já tentei, eu não consigo. Já tentei, já fui ali um crente fiel, não consegui, pisei na bola e não quero mais tentar. Mas a verdade é que muitas vezes isso é só uma desculpa para desistir, porque o poder do Espírito Santo de Deus está sobre nós, para nós sermos semelhantes a Jesus. Não estou falando que a gente não vai mais errar não, mas quando a gente erra, pelo fato de termos a vida de Cristo em nós, a gente se arrepende, pede perdão e vou continuar imitando a Cristo em nome de Jesus. Amém? Outro motivo, outra desculpa que alguns falam, sabe o que é? Eu não sei como fazer isso não. Porque na verdade tem muitas pessoas que até falam que creem em Jesus, mas não sabem nem o que Ele falou. Eu até estava conversando essa semana, fui na célula, fui com a Samanta na célula, falando que a mãe no espiritismo, né? Eu falei, uma das formas de você evangelizar uma pessoa é você pega a contradição dela mesma, porque ele fala, não, a gente acredita em Jesus, Jesus foi um homem fantástico. Vamos lá então, vamos falar do que ele falou então. A maioria não sabe. O muçulmano também acredita em Jesus, que foi um grande profeta. Vamos ver então o que ele falou, porque o que ele falou contradiz ao que muito que o Corão fala. Então tem muitas pessoas que não sabem como fazer, como ser como Cristo, porque nem sequer lê o que ele escreveu, ou não consegue estudar nem a história de Jesus para poder ser como ele. Quantos estão entendendo? Nós fomos chamados para fazer aquilo que Cristo fez. E o que Jesus fez? Ele fez muita coisa, aleluia, muita coisa boa. Lê lá os 4 evangelhos, você vai ver ele curando pessoas, sendo instrumento de salvação, ensinando. Devemos fazer aquilo que Jesus fez. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser como Jesus. As pessoas têm que olhar para o nosso rosto e ver Jesus, Amélia. Olhar para nós e ver ali uma carinha manso e humilde, aleluia. Mas de vez em quando com um chicote na mão, glória a Deus, derrubando mesa. Mas eu queria compartilhar de pelo menos 3 atitudes ou 3 formas de ser que Jesus demonstrou aqui, que é um exemplo para nós, para que nós possamos ser. Existem muitas, e você vai nos evangelhos e você vai ver várias, mas eu quero pelo menos falar 3,
até por questão do nosso tempo, para que depois nós possamos orar. 3 atitudes que nós vemos aqui na vida de Jesus, que é um modelo para nós. Abra a sua Bíblia ali em Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, nós vamos ler novamente, nós já lemos, mas vamos ler de novo o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, demonstrando uma atitude de Jesus. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: seja o modo de pensar de vocês, em outras versões diz atitude, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo. Repita assim comigo: esvaziou a si mesmo. Agora repete: assumindo a forma de servo. Olha o exemplo de Jesus, e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui. Aqui nós vemos uma atitude de Jesus. Geralmente quando nós falamos do preço que o Senhor Jesus pagou por nós, nós falamos o quê? Quando ele começa ali no jardim de Getsemane até a cruz, sim ou não? E não está errado, só está incompleto, porque o sacrifício de Jesus não começou no jardim de Getsemane, começou a partir do momento quando ele veio, onde ele abriu mão de toda a sua glória, abriu mão da sua glória para se tornar um homem, para vir em forma humana. Ele abriu mão da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipotência, e não apenas isso, Jesus teve que começar a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito: obedecer. Mas fala, não, mas obedecer, ele obedeceu ao Pai. Ele não obedeceu só a Deus, ele teve que aprender a obedecer a Maria, a José, as autoridades. Você pode ver que Jesus nunca foi contra nenhuma autoridade na sua vida. Chegaram para ele: você tem que pagar imposto. Eu tenho que pagar imposto. Pedro, vai lá, pega o peixe. É para obedecer, é para obedecer. Jesus teve que aprender a fazer algo que ele nunca fez, a se submeter, não apenas ao Pai, mas a todas as autoridades que o Pai colocou sobre a vida dele. Isso era difícil. Nós estamos falando de um Deus de submeter ao homem. Essa semana nós temos compartilhado no seminário a matéria de autoridade e submissão, né, Gabriel? E tem sido assim um tempo edificante, porque isso mostra de como nós, seres humanos, temos a tendência dentro de nós, a semente da rebelião do inferno. Porque Jesus, ele poderia falar assim: eu só me submeto a Deus. Ele não se submeteu só a Deus, ele se submeteu a todos que ele tinha que se submeter como autoridade. Submeteu a Maria, a José. Olha lá, quando ele foi preso, ele se submeteu a todos. Ele aprendeu a submissão. E o apóstolo Paulo está dizendo que a mesma atitude que Cristo teve, nós devemos ter também, de se submeter à vontade de Deus, de submeter às autoridades que o Senhor coloca na nossa vida, para que venhamos refletir o caráter de Cristo. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos nos submeter. Fala para ele com força: a Deus e as autoridades que Deus colocou na nossa vida. É submeter ao pai e à mãe, viu, filho? É submeter ao patrão, é submeter ao policial quando ele quiser te multar porque você fez uma coisa errada. Não é igual aquele que eu fiquei sabendo aí, a gente compartilhou até no seminário: o camarada não pagava o aluguel, a dona do apartamento chamou a polícia. Quando chegou a polícia, o cara falou: está repreendido, Satanás. Está repreendido, Satanás. E nada, rapaz, você não cumpre as coisas, ele, a autoridade, vai te arrancar daí. Porque há autoridades que o Senhor colocou, e nós temos que aprender a nos submeter a elas em nome de Jesus. E Jesus foi o modelo para nós. Amém? Segunda coisa que nós vemos na palavra de Deus como atitude de Jesus, vá lá para João no capítulo 13. João 13. Você deve conhecer essa passagem, mas eu quero apenas ler um versículo dessa história que com Jesus e os seus discípulos. João capítulo 13. Aqui nessa passagem, o Senhor Jesus, ele pegou os seus discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Alguém já lavou o pé de alguém?
Já lavou o próprio pé, o pé da mãe. Imagina naquela época 12 homens que andavam de sandália no pé, cheio de terra. Eita dureza, hein? Devia estar aqueles rachados, né? Só Jesus. E a palavra diz que Jesus começou a fazer isso com seus 12 discípulos. E no versículo 15 ele disse assim, João 13:15: eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o faça. Isso fala de servirmos uns aos outros, lavarmos os pés uns aos outros. Tem pessoa que ela é insana. Tem pessoa que, e principalmente algumas autoridades que são insanas, que falam assim: você tem que me servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele deu o exemplo: olha, da mesma forma como eu fiz, eu servi vocês, mesmo sendo o Senhor de vocês, eu servi de vocês, eu deixei o exemplo. Sirvam uns aos outros. Um dos grandes exemplos do Senhor Jesus é de servir. Você tem um coração disposto a servir naquilo que for preciso? Se for preciso até lavar o pé do seu irmão. Claro que aqui é um ato simbólico, a gente não vai precisar ficar fazendo isso, porque não adianta você lavar o pé, mas no seu coração você queria era cortar o pé dele, né? Não adianta isso. É um ato de servir. O que você precisa que eu faça? Estou aqui para servir você. Porque tem gente que só quer ser servido, né? Tem gente que às vezes está na igreja e pensa que está no McDonald's, né? Ele paga e fica esperando o lanche chegar. Não, nós estamos aqui para servir. Lavar os pés uns dos outros fala de fazer aquilo que a pessoa por si só é mais difícil de fazer. Nós complementamos um ao outro. Nós precisamos ter uma atitude de servir. Por isso, pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: em que eu posso te servir? Às vezes você pode servir o seu irmão, de falar assim: essa semana eu vou lá na sua casa, vou te ajudar a lavar o carro. Gabriel, vou lá na sua oficina ajudar a pegar umas ferramentas. Vou na sua casa para ajudar a limpar a sua casa. Aleluia. A casa deve estar suja essa aí. Servir, meu irmão. Estamos com o coração para servir, não importa. Muitas vezes chegam aqui mais cedo, às vezes para arrumar as coisas. O pessoal do Jovens veio para limpar essa semana. Fizeram o que aqui, irmão? Servir. Nosso coração tem que ser para servir. Ah, mas eu não estou escalado. Serve assim mesmo, irmão. Não precisa esperar estar escalado. Tenha o coração para servir. Aleluia. Terceira atitude, para que a gente possa orar. Vai um pouquinho para frente aí, João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Que o Senhor Jesus disse assim, João 15:12: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Jesus estava deixando exemplo. É como se ele estivesse dizendo: eu estou dando a minha vida pelos meus amigos, estou deixando exemplo para vocês. Façam aquilo que eu falei para vocês fazerem. Porque infelizmente nós vivemos numa geração extremamente egoísta, de pessoas que fazem com aquele pensamento: o que eu ganho com isso? Qual é a minha vantagem em fazer isso? E não tem aquele coração de: eu vou fazer, não só não vou ganhar nada em troca, como ainda vou perder. Como a história do bom samaritano. Jesus disse, quando perguntaram para ele: quem é o meu próximo? E Jesus vai lá e conta a história do bom samaritano. Ei, tem alguém precisando? Vai lá e ajuda. Ou faça aquela pergunta: nesse lugar, nesse momento, o que Jesus faria no meu lugar? O fato é que nós fomos criados para ser semelhantes a Jesus. E a verdade é que não há desculpas. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E Ele nos capacita. Nós simplesmente temos que nos posicionar e falar: Senhor, o Senhor me criou para ser semelhante a Ti. Por isso, nas minhas decisões, eu quero saber: o
O que Jesus faria no meu lugar? Quando você brigar com seu marido, quiser mandar ele lá para aqueles lugares, o que Jesus faria? Quando você estiver no seu trabalho e o seu patrão mandar você fazer uma coisa errada, e você fala, e agora? Se eu não fizer, eu posso ser mandado embora. A sua pergunta é, o que Jesus faria? Quando o seu vizinho jogar lixo no seu quintal, alguém já passou por isso, né? A pergunta é, o que Jesus faria? Ia lá tocar campainha com o dedinho? Não, o que Jesus faria? Quando nós temos isso no nosso coração, nós nos submetemos a fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus, para refletir a Jesus. Se o vizinho colocar silicone no tubo do seu ar-condicionado, irmão, eu te pergunto, o que Jesus faria? Deus te abençoe, filho. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Ou, como a oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É só pensar, o que Jesus faria nessa hora? O que Jesus faria se a gente descobrisse aquele que parte o vidro do nosso carro, né, Juliano? 2 vezes. Ou rouba, às vezes, o nosso retrovisor também. O que Jesus faria com uma pessoa dessa? Ia pegar pela orelha? Ou ia amá-lo, perdoá-lo e falar assim, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Quando nós temos isso no nosso coração de fazer como Jesus faria, irmão, vou te falar, isso é revolucionário. Quando você acordar de manhã e não tiver vontade de ir para o culto, pergunta, o que Jesus faria? Ou às vezes você tiver trabalhado o dia inteiro, está cansado e você olha para o relógio, tem célula hoje, mas eu estou todo quebrado. Faz a pergunta, o que Jesus faria? É uma pergunta simples, mas com resultado revolucionário. Eu quero mostrar um vídeo. Esse vídeo ele é uma cena do filme Em Seus Passos o que Faria Jesus, baseado nesse livro. E é uma cena muito marcante. Só para você entender o contexto, um rapaz que estava ali com necessidade, procurando emprego, não tinha onde morar, começou a bater em vários lugares, em várias casas na cidade, pedindo ajuda. E na casa de muitos cristãos, e muitos, olha, e de repente ele aparece na igreja. Isso aconteceu verdadeiramente, está na história do livro. E a partir daí, esse jovem que apareceu na igreja, e uma semana depois, na verdade nesse dia, o pastor recebeu o jovem na casa dele. Uma semana depois, esse jovem morreu na casa do pastor. A vida do pastor foi tão impactada, porque a pergunta desse jovem, olha, eu fiz isso, isso e isso, e vocês agiram assim, assim, assado. Ele falou, e a minha pergunta é, o que Jesus faria? Vocês falam que seguem a Jesus, mas não vive como ele vive. Eu queria mostrar o vídeo, tá aí? Obrigado, Max. Esse é o último domingo do Max conosco. Ele vai seguir a carreira de músico e desejamos sorte a ele. Eu tinha todo um sermão preparado para vocês hoje, mas às vezes é melhor falar logo ao invés de ficar escondendo.
Senhoras e senhores, embora eu seja grato por tê-los aqui hoje, eu tenho mais notícias. O banco vendeu o prédio da igreja a um grupo de investidores. E é com tristeza que eu digo que vão nos tirar daqui semana que vem. Esse será meu último sermão. Pelo que eu entendi, esse templo será demolido e uma nova igreja será construída em outro lugar. Mas, como muitos de vocês sabem, minha perda pessoal prejudicou minhas responsabilidades de pastor. Então, quando o novo templo for construído, eu não serei mais o seu pastor. Vamos orar agora. Senhor Deus, por favor, nos ajude a entender. Eu andei pensando. Se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras em um lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. Vocês sabem? Eu estou na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho. Durante esse tempo todo eu não ouvi nenhuma palavra de conforto ou compaixão, a não ser do seu pastor, que disse que sentia muito por mim e que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar. Eu entendo que vocês não possam parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros. Mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estou mesmo seguindo o exemplo dele? Ele teria considerado a demolição de uma igreja para que fosse construído um cassino no lugar. Ele teria sido subornado por políticos corruptos e teria publicado fotos comprometedoras em seu jornal. Ele teria usado os seus dons divinos para desviar os jovens. Ele colocaria os outros na rua por causa de uns trocados. Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais. Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O que faria Jesus? O que? Ainda tem pulso? Alguém chame o médico. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. O Senhor nos chama para viver como Jesus. Fazer como Ele faria, falar como Ele falaria, tomar as decisões com esse coração do o que Jesus faria, meu irmão. Muitas vezes nós vivemos simplesmente uma religiosidade, o ato religioso de ir ao culto, de ir à célula, mas ao longo da vida toma decisões que não seriam as decisões de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você, por um momento, antes de nós cantarmos essa canção, que você pudesse falar com Jesus. Você e Deus, você perguntar para Ele: Senhor, eu tenho vivido como o Senhor viveria. Eu tenho tomado as decisões baseado nas Tuas decisões.
refletido o Senhor na minha vida, nas minhas ações, nas minhas palavras, lá no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança. Fale com Ele nessa hora, você e Deus, por um momento. Feche os seus olhos, se esqueça por um momento de quem está do seu lado, meu irmão, porque o Senhor nos chama para nós sermos semelhantes a Jesus em tudo, em todos os lugares. Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã que nós queremos ser como o Senhor. Espírito Santo de Deus, o Teu poder está sobre nós, nos capacitando a ser como Cristo, ao ponto de que o mundo possa olhar para nós e ver em nós Cristo, Jesus, em nossas palavras, em nossas escolhas, em nossas decisões, em nossas ações, para que toda a nossa vida possa glorificar a Jesus.